Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler. Todas as segundas, na Rádio Pernes. Bom dia, bem-vindos à rúbrica literária de Reler. Hoje vamos falar de banda desenhada. Não somos propriamente especialistas no assunto, mas desenganem-se aqueles que acham que não há uma tradição de banda desenhada em Portugal. Nem vale a pena falar no grande mestre da BD portuguesa, Stuart Carvalhais. Existiram também, e alguns certamente se lembram, revistas de renome nesta área, como o ABCzinho, o Mosquito, o Cavaleiro Andante, entre outras, para além de edições nacionais dos grandes nomes da BD, como os super-heróis da Marvel ou o famoso Repórter Tintin. Mas não vamos falar dessa BD mais conhecida, vamos falar de um autor português, nascido em 1973 em Moçambique, na antiga Lourenço Marques, hoje Maputo, chamado Ricardo Ferrand. Ricardo Ferrand, para além de autor de BD, é formado em Engenharia do Ambiente e em Design Gráfico e tem-se dedicado à banda desenhada num registro humorístico, mas também à ilustração e à ilustração sobretudo de manuais escolares das mais diversas disciplinas. Aliás, a obra mais recente dele é um pequeno livro didático sobre artes. Ricardo Ferrand ficou conhecido com o livro A Verdadeira História de J. Cristo. É esse livro que hoje destacamos. É uma BD que parte da história de um fulano nascido em Belém, cujo nome é J. Cristo e cuja história de vida se vai confundindo com episódios do Evangelho, nas personagens com quem se cruza, nas pessoas com quem convive e, evidentemente, no próprio nome da história. Quando saiu, o Diário de Notícias chamou-lhe o mais apócrifo dos Evangelhos apócrifos. Tivemos a oportunidade também de fazer uma pequena crónica sobre este livro na extinta revista dos estudantes da Faculdade de Letras, Reler, onde lhe chamávamos o Quinto Evangelho. É uma BD deliciosa, não só para ler e para ir acompanhando as aventuras desta personagem, mas depois também para partilhar com os amigos e, evidentemente, a reler. Há pormenores muito interessantes, nomeadamente os colegas de turma do J. Cristo, como por exemplo a Maria Madalena ou o Belzebularmino Zebu, que mais uma vez reproduzem personagens bíblicas numa paródia que de qualquer modo não ofende as convicções de cada um. É certamente, portanto, um paralelismo entre duas histórias num registro humorístico muito próximo da escola franco-belga. Depois há pormenores de gênio no livro. O título do livro vai mudando em trocadilhos com as palavras e no fim já nem percebemos bem o que é que lá está escrito em cima. O livro teve uma edição em 2000, voltou a ser reeditado em 2001 e foi editado pela terceira vez em 2002, com novas páginas e novas vinhetas e um ligeiro acrescento à história. Infelizmente a editora Wittloff faliu e hoje não é fácil encontrar esta verdadeira história de J. Cristo. Só mesmo em estoques de livrarias que não tenham esgotado os seus exemplares ou, evidentemente, no mercado de livros usados nos vários sites disponíveis que existem na internet. Este livro marcou o início da carreira na BD de Ricardo Ferrand. Ele já tinha publicado em algumas revistas de especialidade e estava ligado sobretudo à antiga livraria Dr. Cartoon em Coimbra. Tinha participado em algumas feiras, mas foi com esta verdadeira história de J. Cristo que apareceu aqui como um novo fogo na BD nacional. É um livro bastante apelativo para todos os públicos. Desenganem-se aqueles que julgam que a BD é específica de uma faixa etária. Depois, evidentemente, ele não se ficou por aqui, não se ficou por estas 3 edições com algumas nuances da verdadeira história de J. Cristo e publicou, já num registro próximo do policial, 2 livros pela mesma chancela, a Wittloff, O Homem que Não Parava de Urinar
e A Criança que Tinha 100 Anos. Neste caso aqui, não fugindo do humor, é um registro humorístico à mesma, já é a clássica história de BD, com um mistério, com uma história semelhante, por exemplo, àqueles desenhos em que nos habituaram do Scooby-Doo, não é? Uma história misteriosa que envolve uma tramóia em que os personagens principais têm de resolver. Está mais próximo da escola de BD franco-belga e dos desenhos da autora do Spirou, Martinelli. Estes dois livros continuam em termos no registro gráfico a mesma lógica da verdadeira história de J. Cristo, mas ao contrário do primeiro livro de Ferrand, que era a preto e branco, este já tem a cor. Depois, mais tarde, em 2003, Ricardo Ferrand tentou repegar no conceito da verdadeira história de J. Cristo, não é? Pegar numa personagem e misturá-la com uma história bastante conhecida e parodiar essa situação, e escreveu a verdadeira história de Portugal, de que existem o volume 1 e 2. Neste caso, a história de Portugal de Dom Afonso Henriques é contada por 3 personagens que têm nomes de prato de bacalhau, nomeadamente o Brás, o Gomes de Sá e o Zé do Pipo. E o Brás, o Gomes de Sá e o Zé do Pipo são decisivos para que Dom Afonso Henriques vença a mãe na Batalha de São Mamede e continue a sua caminhada para ser rei de Portugal. Aliás, sem eles o país não teria existido. Infelizmente, este livro ainda é mais difícil de encontrar que a verdadeira história de J. Cristo, porque foi publicado pouco tempo antes da editora ter falido. Eu sinceramente só ouvi 2 vezes, infelizmente, porque é um livro a reler e é uma comédia, uma paródia interessantíssima. A vantagem deste tipo de livros é que, ao mesmo tempo que estamos a ler e a gozar com determinadas situações, que aprendemos de história e neste caso de história de Portugal, e ficamos a conhecer as situações e depois podemos evidentemente comparar a realidade dos factos com as paródias inventadas por Ricardo Ferrand. Acho que estes dois, a verdadeira história de J. Cristo e a verdadeira história de Portugal, nos seus 2 volumes, creio que a ideia original do autor era ter continuado. Espero que tenha a possibilidade de continuar e espero, sobretudo, que alguém pegue nestes livros e que os volte a reeditar, porque são, sem dúvida, pérolas e eram um novo caminho da BD portuguesa que acho que há que explorar, e quem pega na história do Dom Afonso Henriques pode perfeitamente pegar noutras histórias portuguesas e noutras épocas interessantes da nossa história, fazer este tipo de paródias que resulta muito bem. Na verdadeira história de Portugal, o grafismo com a cor, em minha opinião, da forma como eram aplicadas as cores nas imagens, perdia um bocado em relação à verdadeira história de J. Cristo, que era a preto e branco, mas mesmo assim os desenhos tinham uma grande vivacidade. A solução técnica encontrada talvez não tenha sido a melhor, mas de qualquer das formas é um livro que eu recomendo. Ainda no registro da banda desenhada, Ferrand tem ainda 2 outros títulos. Um que grande trabalheira, que é uma história para crianças, é uma história muda, sem texto, que se destina mesmo a estimular a leitura entre as crianças e tem uma particularidade muito interessante. No final do livro tem linhas para que as crianças escrevam a sua interpretação da história. Na altura, quando saiu este livro, creio que uma editora brasileira chamada Mercado das Letras sugeria-se inclusivamente que os jovens que lessem o livro mandassem os seus textos para a editora e que depois receberiam a história verdadeira com as letras, portanto com as palavras que não vêm nos desenhos. É uma solução diferente, mas esta sim dirigida para uma faixa etária muito concreta e também que demonstra um exemplo que demonstra como a BD pode estimular a leitura. Depois há uma obra que infelizmente nunca tive acesso a ela, chama-se O Rei e o Louco, é uma edição do autor de Ricardo Ferrand, mas ele só fez 30 exemplares que apresentou numa feira de BD na Amadora, e, portanto, esta é mesmo uma raridade bibliográfica, sobretudo para os colecionadores de BD, e quem tem não se desfaz dela. Infelizmente nunca tive a oportunidade de ler, mas fico ao registro que existe este título também deste autor. Recomendo sem dúvida, como disse ao longo da rúbrica, tanto a verdadeira história de J. Cristo como esta verdadeira história de Portugal, ainda que os outros livros não tenham, para mim, a mestria destes 2, são também bastante interessantes. Pregando um pouco em casa própria, foi recentemente apresentada em Évora a coletânea de contos 4 Estações de Caminhos Cruzados. Trata-se de um livro no qual eu participei, também já foi apresentado em Lisboa, em Coimbra e em Santarém, e que resulta da colaboração de 4 autores
cada um deles escreveu sobre uma estação de comboio em determinada estação do ano. Temos, por exemplo, eu próprio, Miguel Raimundo, com a estação de Coimbra no inverno. Temos depois Pedro Nunes com a estação de Guimarães na primavera, Helena Nogueira com a estação de Évora no verão e, por fim, Sílvia Ribeiro com Santa Apolónia, Lisboa, evidentemente, no outono. São 4 contos que se leem rapidamente no entretempo das viagens. O livro foi publicado pela Chiado Editora em 2012, contou com o prefácio do Urbano Tavares Rodrigues e as ilustrações do jovem designer Henrique Salgueiro, também de Santarém. Aliás, uma das questões foi que todos estes autores nos conhecemos em Santarém. Deixo-vos então com uma citação do conto A Meio Caminho da Estação Velha, por Miguel Raimundo. Alheia de divagações nostálgicas, fossem de Joaquim ou de qualquer outro passageiro, o comboio a bom ritmo retomava a sua marcha, tentando, cada vez mais veloz, galgar milhas a dobrar para vencer a demora de uma paragem forçada. Na noite chuvosa, pouco depois do atraso normal, aquela máquina ainda se detinha nas lesírias do Tejo, alagadas pela água no inverno pluvioso. As cheias do grande rio, em tempos idos, muitas vezes retinham o comboio no seu devagar. Todavia, há muitos anos que as águas pluviais perderam essa força e de então para cá somente bloqueavam um ou outro caminho rural. Neste inverno, o rio parecia querer recuperar velhas glórias e honras antigas, renovando o seu poder sobre os homens. Nessa noite, de novo o Tejo ameaçava os seus caminhos principais, invadia as suas casas, levava os seus haveres, mas, ao mesmo tempo, fecundava as suas terras num abraço de raiva e de paixão. A cheia deste ano, muito provavelmente não atingia bíblicas proporções das velhas catástrofes. Apesar disso, o rio, saído do seu leito, perigava a linha do norte. E se melhor não soubéssemos, acreditaríamos que o comboio acelerava o seu passo, fugindo, como qualquer mortal, da fúria das águas revoltas. Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler. Todas as segundas, na Rádio Pernes.